Então, já vamos dar prosseguimento. Agora é a apresentação do Eduardo Rodrigues. Eduardo, já está postos? Sim, estou aqui. Tá bem, então vamos começar a tua apresentação. Meu nome é Eduardo Rodrigues e vou apresentar um pouco do meu projeto, orientado pelo professor Carlos Bergman e pelas professoras Tânia Bacejo e Annelise Kopp. O título do trabalho é Síntese de nanomateriais para aplicação na produção de tintas anticorrosivas para utilização na indústria de petróleo. Visando fazer uma breve contextualização a respeito do tema, vou apresentar um pouco da minha introdução. Bem, as instalações de extração de petróleo no mar, em offshores, sofrem com condições adversas como temperaturas extremas, altas pressões hidrostáticas e intempéries. Sobretudo, as tubulações são bastante prejudicadas, tendo em vista que a corrosão reduz significativamente o seu tempo de vida, além de acentuar os custos e, mais grave ainda, aumentar as chances de acidentes ambientais catastróficos ocorrerem. Pensando em combater esse problema, sistemas anticorrosivos mais eficientes estão sendo estudados. No presente trabalho, estuda-se um sistema contendo nanomateriais em tintas anticorrosivas. O objetivo geral desse trabalho é, portanto, sintetizar e caracterizar nanomateriais para aplicação na produção de tintas anticorrosivas. Relevância do tema justificativa. Um fator prejudicial, principalmente na indústria petrolífera, é a degradação de materiais devido à corrosão, o que pode dificultar e até mesmo impossibilitar a operação de equipamento ou de uma tubulação destinada para o fluxo de fluidos. Além disso, essas tubulações também são expostas, em menor extensão, à corrosão causada por macro e micro-organismos. Diante desse cenário, o desenvolvimento de revestimentos protetivos para tubulações é de extrema importância. O trabalho Influência da adição de nanopartículas de grafeno em tintas para maximizar a ação anticorrosiva baseia-se na técnica de adicionar nanopartículas de grafeno a uma matriz polimérica, resina epóxi, visando a produção de um revestimento polimérico orgânico cujo foco é maximizar a ação anticorrosiva. Também tem sido considerado uma alternativa de proteção para as tubulações. O grafeno possui um potencial elevado para essa aplicação, tendo em vista as propriedades interessantes para a indústria, como boa condutividade térmica e elétrica, transporte balístico e resistência térmica. Estado da arte e metodologia. A escolha dos nanomateriais depende de vários fatores, como suas características anticorrosivas, onde esse material será aplicado, condições de intempéries, entre outros. O uso de nanopartículas de grafeno, por exemplo, apresenta um potencial elevado para esse tipo de aplicação, tendo em vista suas interessantes propriedades físicas, como boa condução térmica e elétrica, que lhe conferem diversas possibilidades de aplicação, como armazenamento de energia, como reforço em compostos, etc. A presença de nanopartículas de grafeno em uma matriz polimérica, tinta à base de resina epóxi, gera um revestimento compósito orgânico. O objetivo de se adicionar grafeno é de maximizar a ação anticorrosiva do material. A síntese de materiais nanoestruturados na incorporação de tintas anticorrosivas é uma tarefa bastante promissora. Isso porque um simples grupo orgânico acoplado a uma nanopartícula pode protegê-la contra aglomeração na matriz polimérica. Além disso, o acoplamento de um grupo orgânico funcional a nanopartículas pode permitir a interação dessas com outras moléculas ou com superfícies, aumentando as possibilidades da sua aplicação, pois essas interações podem apresentar efeitos potentes na proteção contra a corrosão. O passo a passo definido no plano de trabalho dentro da metodologia foram: síntese e caracterização de materiais nanoestruturados, definição dos melhores parâmetros de síntese com base nos resultados de caracterização, produção e caracterização de tintas anticorrosivas visando um revestimento polimérico orgânico, definição dos melhores parâmetros utilizados no processo de produção de tinta anticorrosiva e aplicação de revestimento contendo material nanoestruturado. As etapas definidas no plano de trabalho para o longo do projeto foram revisão bibliográfica, síntese dos nanomateriais utilizados, caracterização do nanomaterial, produção de tinta anticorrosiva,
caracterização das tintas, aplicação das tintas através de ensaios e avaliação e otimização do processo. Tintas anticorrosivas. Bem, os componentes básicos da tinta são resina, né, que é a parte não volátil da tinta, serve para aglomerar as partículas de pigmento. A resina também denomina o tipo de tinta ou revestimento que será empregado. Pigmento são utilizados para conferir cor, opacidade, certas características de consistência. Pigmentos não coloridos e anticorrosivos conferem proteção aos metais. Aditivo e solvente. Como conferir a característica anticorrosiva à tinta? Bem, através de aditivos, como o pane grafite, em diferentes porções, pane de óxido de vanádio e também pigmentos anticorrosivos, como fosfato de zinco. Tipos de resina. A resina poliuretânica, que contém um grupo isocianato, são altamente reativas com hidrogênio ativo, excelente resistência química e mecânica. Resina epóxi, presença do grupo glicidila. Durante o processo de cura, resulta em uma estrutura tridimensional através da reação da glicidila com um agente reticulante adequado. Dureza extrema, baixo encolhimento durante o processo de cura, devido à ausência de matérias-primas voláteis, excelente resistência térmica e química, alta aderência a qualquer superfície e alto poder de molebilidade. Resinas acrílicas, obtidas a partir do monômero de ésteres dos ácidos acrílicos e metacrílicos. E resinas amínicas, empregadas em compostos moldados, adesivos, corantes têxteis, aglomerantes para madeira, auxiliares na impregnação de papel e etc. Etapas para obtenção de parâmetros. Bom, após finalizar os orçamentos das chapas de aço, será feita a compra de uma tinta base, na qual será aplicado um aditivo ou um pigmento anticorrosivo, e depois dessa etapa, será a etapa de aplicação da tinta nas chapas e, por fim, será feito ensaios de corrosão nas chapas de aço. Depois da primeira parte prática realizada, será feita a produção da tinta anticorrosiva, depois a caracterização desse sistema contendo o nanomaterial, depois a aplicação desse sistema anticorrosivo nas chapas de aço, após será feita uma comparação com os parâmetros obtidos na primeira fase prática e, por último, será feita uma avaliação e otimização do processo no geral. Agradeço a todos pela atenção e muito obrigado. Obrigada, Eduardo. E vamos abrir, né? Daí abre a tua câmera, né, Eduardo? Abre a tua câmera para os questionamentos. Na realidade, pessoal, depois todos têm que abrir a câmera, a gente para fazer um print. Nos próximos seminários já vamos combinar antes, né, nos próximos dias, para que vocês deixem as câmeras abertas, né? Não precisa, claro, o áudio fechado. Né? Mas agora, pelo menos, vamos deixar aquele que está apresentando, né? Daniel, porque é o nosso... Tem alguma consideração para fazer? Eu ia falar, esse negócio da câmera é bem importante mesmo, porque a gente não se conhece, né? Então, a gente não fica sabendo quem está falando. A gente vê as pessoas de máscara no laboratório, não sabe quem é quem, então cada vez que eu chego lá é uma pessoa diferente, eu disse para a Tânia, nossa, todo dia tem gente diferente aqui. Isso, então eu já estou pedindo, desculpa, Daniel, para que amanhã, senhor Tânia, né? Então, hoje, pelo menos, os que estão apresentando, mas amanhã, já no nosso seminário de amanhã, né, os que não quiserem deixar hoje, todos deixarem a câmera aberta. Como isso, como o Daniel disse, até para que todos se conheçam, né? A Tânia, tudo bom, Tânia? Seja bem-vinda. Ali a nossa... a Tânia, ela faz parte do grupo, né, do PRH, vocês podem ver lá no site do PRH. A Tânia, a gente está enquanto secretária, mas a Tânia é pesquisadora, né, nossa professora aposentada e pesquisadora do LACER. Né? Lá ela figura como secretária porque tínhamos que ter algum secretário e nada melhor de que alguém com a experiência da Tânia para que a gente colocasse lá no projeto
como secretária, que teria que ser um doutor e tudo mais. Tá? Mas ela é uma pesquisadora do grupo e vai estar agora sempre nos auxiliando. E vocês agora indo para o laboratório uma vez por semana, provavelmente a Tânia vai estar presente, para poder... É uma pessoa que vocês vão poder recorrer para tirar dúvidas, questionamentos, que ela tem um conhecimento enorme, né? Ela é uma fisicoquímica de mão cheia, então quem precisar algo de fisicoquímica, não me pergunte nada, vai direto para a minha gêmea, que é a Tânia Ubert, né? Que é a nossa maior especialista em fisicoquímica do LACER, com certeza. Né? E de outros locais, mas estou falando pelo LACER, que é onde eu estou. Né? Nesse momento. Então, está aí a Tânia, vocês agora estão conhecendo, e tudo que precisar de fisicoquímica, vão para a gêmea, a Tânia Ubert, tá bom? Uma vez por semana, a gente deve organizar para que ela esteja lá, e não estando, né, a Tânia vai estar disponível. Quer fazer alguma colocação, Tânia, antes de começar as perguntas? Não, só gostaria de dizer que eu estou à disposição, né, quando eu estiver no laboratório, se alguma coisa me alcance, eu ajudo com o maior prazer. Tá. Deu para ouvir? Eu estou com a câmera aberta, né? Sim, sim. Uhum. Sim. Uhum. Deu para ouvir, sim, Tânia. E a gente sabe que tu ajuda com o maior prazer, que sempre foi assim que tu fizeste em toda essa tua trajetória. Está ali a Marcinha, em tela, que a Tânia orientou no mestrado, e foi para a área das quitinas, juntamente com a Tânia lá. Né? Muito bem. Então, assim, Tânia, tu tens algum questionamento para o Eduardo? Tu chegaste aqui, a apresentação dele não tinha te enviado, porque o Eduardo nos enviou. Não tinha. Em cima. Tinha visto. Não eu tinha. Eu só gostaria de saber o que vai usar como caracterização, usando partículas. Quais serão as técnicas? Ele se refere a um determinado momento ali da caracterização das nanopartículas. Quais vão ser as técnicas que ele vai empregar ou que já empregou? Eu ainda não empreguei, vou empregar as técnicas, eu vou definir qual o nanomaterial melhor para ser utilizado, e primeiro vou adicionar essa tinta base, que a gente vai comprar junto com outra menina que tem um projeto similar, para a gente pintar as chapas, e posteriormente, depois de pegar esses parâmetros, eu vou ver melhor quais técnicas de caracterização eu posso aplicar. Certo, obrigada. Daniel? Eduardo, não chamar a atenção, assim, que a parte principal, acho mais delicada desse trabalho com tintas. A gente já teve aí dois ou três PDs, nem me lembro mais, Tânia, né? Com tinta. Os três. É a parte do revestimento, de aplicação do revestimento mesmo, da pintura e de secagem. Se isso não correr 100%, se tiver uma bolinha, uma secagem meio irregular, isso compromete todo o teu estudo. A gente viu nesses PDs todos aí. Então, é a parte, acho que tem que assim, ter um cuidado redobrado, assim, para que a eficácia do teu trabalho seja garantida. E te falar da apresentação, assim, achei bastante texto também, acho que dá para reduzir bastante, assim, né? Hoje em dia, eu, por exemplo, quase nem uso mais texto em apresentação. Eu trabalho com figuras, fluxogramas. Isso é tão bom porque nos dá uma ideia. A pessoa olha, já enxerga aquilo, né? E não tem dúvida nenhuma do processo ali que está sendo descrito. E a parte, tu misturaste o estado da arte com a metodologia. Isso eu achei um pouco confuso, assim. Não, teve uma hora na apresentação que eu não sabia mais do que você estava falando, né? O estado da arte é uma revisão, né? Agora, a metodologia do teu trabalho, ela tem que vir separada. Ou era uma metodologia que tu estava levantando no estado da arte, ficou meio confuso, assim. Então, acho que só tomar esse cuidado de seguir o roteiro mesmo dos tópicos de um trabalho científico, né? Porque senão a gente se perde para quem está assistindo. Era isso que eu tinha para comentar. Obrigado pelas colocações. Letícia que está chegando agora no nosso PRH,
Pessoal que ainda não conhecia, a Letícia é a nova doutoranda do nosso programa, né? Então, ela está a contar de hoje e também vai trabalhar com revestimentos, né? Eu gostaria de fazer alguma colocação aqui para o Eduardo, Letícia, alguma observação? Então, olá a todos, né? Quem não me conhece, então, como a Tânia já me apresentou, eu sou a Letícia, eu faço parte desde o dia 1º de junho, então, realmente estou entrando no PRH. É um prazer conhecer a todos e estou aprendendo também, estou sentindo, como estou entrando, acho que estou aprendendo um pouquinho com cada um que está falando hoje. E em relação ao Eduardo, acho que não tenho nenhuma dúvida, assim, só eu acho que as colocações que o Daniel fez em relação à quantidade de texto, enfim, mas acho que também isso a gente vai pegando com o tempo, né? Com a quantidade de apresentações que vai fazendo, vai falando, enfim. É uma habilidade que a gente realmente vai treinando, né? Mas acho que a apresentação foi ótima e parabenizar o Eduardo e todos que falaram até agora. Eduardo, só uma observação que eu gostaria de fazer, é bem em questões práticas. Nós colocamos no grupo do PRH um modelo, um fundo, porque essa apresentação ela vai ficar no nosso canal do YouTube. Então, lá no grupo de vocês, eu pedi para as meninas colocarem, a Tailane colocou um fundo onde as apresentações deveriam ser gravadas. E esse fundo tem tanto o logo do PRH, quanto do NP e todos. E eu vejo que tu não usaste esse fundo, né? Então, o teu trabalho acabou ficando diferente dos demais, né? Então, tem que atentar para esses detalhes, porque é um seminário do programa, é um seminário que vai ficar na nossa página e esse cuidado é importante, tá bom? Então, só para que tu fique atento para outros momentos. E as outras colocações o pessoal já fez realmente, né? São observações que eu faria para ti, já foi feito. Mais alguma colocação para o Eduardo? Alguma observação? As meninas querem fazer alguma coisa? Não, não vai entrar, Tailane. Bom, se não tem mais nenhum questionamento, aí vamos passar para o próximo trabalho. O próximo é do Gabriel. Bom, olá a todos. Eu me chamo Gabriel, sou aluno do curso de Engenharia de Energia da URGS e bolsista de graduação do PRH 13.1. Hoje eu vou apresentar um relatório parcial dos resultados obtidos no meu trabalho durante esse semestre de atividades. Ressalto ainda que esse trabalho, cujo título é Desenvolvimento de catalisadores de niobato de titânio, visando o aumento da eficiência energética dos produtos da pirólise, é orientado pelo professor Carlos Pérez Bergman e co-orientado pela doutora Tânia Maria Bazecho. Como principal motivação desse trabalho, eu destaco a crescente e incessante busca por alternativas ao fornecimento de energia. Tal fato que vem estimulando a pesquisa em torno do desenvolvimento e otimização de diferentes tecnologias e processos. Nesse sentido, a aplicação de rotas termoquímicas à biomassa, aliada ao emprego de catalisadores, desponta como possibilidade de produção de compostos com alto potencial energético e considerável valor agregado. Como objetivo, temos o desenvolvimento do catalisador de niobato de titânio, né? E analisando as influências de alguns parâmetros na formação do catalisador. E, além disso, buscamos também avaliar a influência desse catalisador nas propriedades energéticas dos produtos da pirólise de biomassa, por meio da comparação de resultados obtidos para a pirólise térmica e para a pirólise catalítica. Sobre a aplicação na indústria de biocombustíveis, os produtos primários resultantes dos processos de pirólise de biomassa podem ser classificados de acordo com seu estado. Dessa forma, temos o bioóleo, né, que possui alto potencial para conversão em biodiesel, o carbonizado, também chamado de biochar, que vem recebendo atenção devido à capacidade de atuar como remediador de solos e também como adsorvente no tratamento de efluentes. Por último, os gases de pirólise, que podem ser associados à queima direta para geração termoelétrica ou também à produção de gás de síntese por gaseificação.
Na literatura, o niobato de titânio é comumente um objeto de estudo para aplicações em materiais elétricos e eletrônicos, devido ao seu alto ponto de fusão e às suas propriedades semicondutoras. Porém, apesar de existirem pouquíssimas referências sobre o uso do niobato de titânio em processos de pirólise, alguns artigos apontam a influência do uso de niobatos de metais de transição nas propriedades energéticas dos produtos da pirólise. 2 exemplos disso estão na figura 1, né, que é uma tabela que aponta a influência na composição e no poder calorífico do bióleo exercida por diferentes tipos de catalisadores. Bom, é possível ver que o uso do niobato de tungstênio e também do niobato de manganês proporcionou um aumento no poder calorífico superior do bióleo gerado. E, além disso, destaco que o uso do pentóxido de nióbio por si só já resultou no aumento do PCS. Inclusive, esse composto é um dos reagentes utilizados no método de síntese escolhido para a produção do niobato de titânio. E no caso do niobato de titânio, né, é possível separar os métodos de síntese em 3 principais processos: sol-gel, reação de estado sólido e hidrotermal. Bom, falando um pouco sobre a metodologia, tá? O método de síntese escolhido foi o hidrotermal, assistido por micro-ondas, que é basicamente o aquecimento da mistura obtida a partir da síntese hidrotermal, utilizando micro-ondas para promover a interação entre as partículas da solução e o campo eletromagnético gerado. E a escolha por esse método se deu praticamente por ser um processo relativamente simples e que não demanda temperaturas muito elevadas para sua execução. Sobre os parâmetros utilizados nessas sínteses iniciais, tanto as razões molares quanto a temperatura do micro-ondas foram mantidas fixas. Dessa forma, a razão entre o pentóxido de nióbio e o isopropóxido de titânio foi de 1 para 2, e a temperatura de operação no micro-ondas foi de 180 graus Celsius. O único parâmetro que foi alterado em cada uma das sínteses foi o tempo de residência no micro-ondas, né, variando entre 15, 30 e 48 minutos. Resumindo brevemente as etapas da síntese desenvolvida, temos inicialmente a etapa 1, que consiste na agitação dos reagentes por 30 minutos a 50 graus Celsius. Reagentes esses que correspondem ao pentóxido de nióbio já mencionado, ao isopropósito de titânio, ao álcool etílico e a água miliquê. Posteriormente, na etapa 2, é realizado o tratamento térmico no micro-ondas. E, após isso, na etapa 3, temos a lavagem do precipitado, com água miliquê e álcool etílico. Logo após, vem a centrifugação do material, seguida da secagem. E eu destaco ainda que as etapas 3 e 4 são repetidas durante a síntese até o pH do material estabilizar. Coloquei ao lado também uma imagem de algumas das amostras obtidas em laboratório. Sobre os resultados obtidos, é possível observar pela figura 3 que o tempo de residência do micro-ondas no micro-ondas exerce influência na formação ou não do catalisador. E, além disso, se compararmos a figura 3 com a figura 4, em que houve a formação do catalisador e foi retirada de um artigo de Gilberto Falck, é possível constatar que nas condições utilizadas nas duas sínteses da figura 3 não foi possível obter a formação do catalisador, né? Ou seja, nem para um tempo de residência de 30 minutos, quanto para um tempo de residência de 48 minutos, foi possível obter o catalisador. Bom, para os próximos passos, planeja-se alterar os valores de temperatura do micro-ondas, tempo de residência e concentração dos reagentes, com o objetivo de se analisar a influência desses fatores na formação do catalisador. E, claro, conseguir sintetizá-lo de fato, para que possamos definir os métodos de aplicação do catalisador e avaliar sua influência nos produtos da pirólise. É isso, muito obrigado pela atenção. Bom, pessoal, o Gabriel, ele mostrou brevemente
né, o que ele está fazendo. Também, Gabriel, tu teria já as outras razões que tu já fez, mas eu vi que tu optaste por mostrar que tu teria uma caracterização, por mais que ele já tem também difração, né, de algumas amostras. Eu vejo que tu não chegaste a colocar, eu não tinha assistido o teu vídeo antes, já tem, e já foi feito também com outras razões molares, que com essa 1:2 realmente não se obteve, né? E nós estamos também com um problema na questão do micro-ondas, né? Do micro-ondas. Mas, enfim, essas questões é o Gabriel que tem que colocar. Tânia, tu trabalhaste bastante ali com o Tiago, justamente na síntese, orientando o Tiago. Eu lembro direitinho quando tu estava lá junto com o Tiago, calculando aquela razão 1:12. 1:12. Lembro direitinho, tem a cena clara, sentada do lado do Tiago ali. Então, eu gostaria de... Tem alguma colocação para te fazer, ou questionamento para o Gabriel? Microfone desligado. Isso. Sim. Isso. A questão da razão molar ali, os cálculos todos, é muito interessante, é muito bom a gente verificar isso, né? E eu acredito assim, que seja muito interessante na hora que eu vou fazer o preparo da mistura, né, racional, então fazer esses cálculos e depois acompanhar pelo raio-x, né? Isso é importante. Isso. Que é o primeiro indicativo de ter conseguido, né, que é o indicativo de ter ou não conseguido formar a fase que está se buscando. Ele já tem difrações, ele não plotou. E não chegaste a plotar, mas até porque ele, acho que viu ali que nessas razões que fez, Gabriel, coloca, tu fala. Não sou eu que tenho que defender. Eu esqueço. Está desligado o áudio, Gabriel. Está desligado o teu áudio também. Obrigado. Eu realmente, eu tenho os dados das difrações, né? Mas eu tive um problema com o software, um dos softwares que era necessário para analisar os dados. Eu tentei usar em 2 computadores, não consegui e acabei não botando a apresentação, porque eu já estava meio em cima da hora. Mas foi isso. Uhum. Mas em algum deles, com razões maiores, tu olhou, a grosso modo, chegou a dar algum indicativo de formação das fases? É que, na verdade, com as outras razões molares, né, aqueles que foram feitos no forno, não foram feitas ainda as análises do DRX nem do Raman. Vou em defesa aqui do Gabriel. Ele só tem ele só tem o DRX dessa razão mesmo, molar ali, 1:2. Ainda os outros, como a gente estava de licença, não deu para levar para Márcia. Mas nesse do 1:2 não apareceu, né, Gabi? A gente até olhou junto antes de tentar plotar ali, mas não apareceu. Isso, não. Esse não vai aparecer mesmo, e ainda mais em baixa temperatura, né? Mas, enfim, vamos lá. Daniel? Eu só queria elogiar. Eu vi que tua apresentação foi bem estruturadinha, tu domina o assunto, né? Não conheço tudo que fez no laboratório, obviamente, mas pelo que eu vi, eu achei bem estruturado, tenho domínio sobre o assunto. Viste muito bem, Daniel. Ele é um excelente aluno, é um dos que tem trabalhado bastante, né? Já fez muita coisa, ele apresentou pouco, porque eu vejo que o Gabriel se preocupou em apresentar a razão molar que ele já tem, a difração, mas ele poderia também ter colocado N razões molares que ele já preparou, as que fez, e é até importante quando é seminário interno, até pode mostrar o que tu já fez e que não deu certo também, porque é um seminário interno, entende? Isso serve para outras pessoas que estão assistindo e que daqui a pouco vão fazer, né? Então, isso é uma coisa que pode ser colocada nesses seminários. Olha, eu fiz... O meu objetivo é esse, eu quero fazer essas razões, que tu já tem bem claro as razões que a gente vai extrapolar, isso já está definido para ti, está bem claro, né? Fiz dessa forma, né? Vejo que o erro está aqui, porque eu sei que tu sabe tudo isso. Ele é excelente, menino.
E ele sabe, e ele já fez bem mais do que ele mostrou. Então, quem olha, parece, o Gabriel fez a 1:2, eu não consegui, como se ele não, né? E o que ele disse que ele vai fazer, muitas das coisas ele já fez, ele apenas não tem a caracterização, porque daí não depende dele. É que se preocupou em fazer algo do início, meio e fim, tudo redondinho, né? Exatamente. O que estava pendente, assim. O que está pendente. Então, não, a gente pode colocar, Gabriel, isso para ti, nas apresentações, o que já foi feito e aonde eu vou. Já fiz as razões tais, né? Deu problema com o micro-ondas, daí a gente passou para a segunda fase, para tentar no forno, que não é o ideal, porque a gente gasta mais energia, tempo e tudo, mas, de qualquer forma, eu estou fazendo para comparar, que é o que tu está fazendo, né? Então, lá deu problema no micro-ondas. Essa de 48 minutos, por que tu fez 48 minutos? Diz para o pessoal aí. Na verdade, era para ser 1 hora, só que durante o uso do micro-ondas, ele falhou. Ele teve um problema e aí eu tive que desligar o micro-ondas. Então, acabou sendo uma síntese de 48 minutos mesmo. Isso, porque fica a questão, por que 48 minutos que ele colocou? Sim. Ele não colocou 48 Eu ia minutos. perguntar. Ele não colocou. O objetivo era 1 hora, né? Então, tu fazer 15, 30, 60, 1h30, 2 horas, assim por diante. Mas, quando chegou no 48, ele parou. Aí eu disse para o Gabriel, não, tira a síntese e vamos analisar igual, ver o que aconteceu com os 48 minutos. Mas não que ele tenha planejado os 48 minutos. Então, essas questões todas são importantes, porque aqui é um seminário interno, entendeu? Não é lá é um seminário que daí a gente vai discutir e vai poder trazer. Aí, depois disso, ele parou o micro-ondas, né? Não conseguiu, depois ele está com outro problema na placa, e o pessoal que está no laboratório sabe, né? E aí ele começou a buscar outras alternativas. Eu vou fazendo, vamos fazer então no forno. Aí depois vai chegar o nosso micro-ondas, agora a Anne já começou para nós ali o processo de importação, que graças a Deus nós conseguimos aprovar um projeto, e onde tem um micro-ondas que está sendo comprado, um micro-ondas muito bom, e só que agora a Anne começou o processo de importação para a gente, né? Para fazer, e leva um certo tempo. Então, qual é a ideia do Gabriel? Ir fazendo... Estamos tentando conseguir micro-ondas em outra universidade, lá em Santa Cruz, para ele fazer o trabalho, mas, em contrapartida, ele está fazendo algumas síntese no forno, que ele não vai perdendo tempo e vai caracterizando e vai conhecendo mais a técnica, a preparação. E assim que chegar o micro-ondas, ele reproduz em menos tempo e vai conseguir, inclusive, mostrar o ganho que tu tens em usando essa técnica no micro-ondas, né? Então, ele tem muita coisa, ele já avançou. Mas, alguma colocação, gente? Mais alguma pergunta para o Gabriel? Tailane. Não, eu quero realmente parabenizar o Gabriel, porque eu sei a dificuldade de quem não é dos materiais, a gente chega ali nos materiais e ele está há pouco tempo na parte prática aí, então as questões das análises também são tudo muito, muito novo, né, e eu vejo que ele é um guri que tem dúvida, pergunta, e isso é muito bom, e é muito cuidadoso também nas práticas do laboratório ali, a gente vê que ele é realmente muito, muito cuidadoso, e isso é bem importante. E ele atende a Tânia ali perfeitamente, né, Tânia? Tudo ele vai, te pergunta e segue certinho, então, é um exemplo, assim, realmente. Claro, tem essas colocações aí que eu acho que é realmente um pouco de segurança, né, Gabriel, de colocar as coisas, de repente, que a Tânia colocou ali dos resultados, mas é isso, botar o que tiver, porque se não tiver certo é refazer, né, não tem problema. Mas eu acho que a gente vai ter um desafio aí também pela frente, né, Gabriel? Como utilizar esse catalisador depois for testar na pirólise, porque é um catalisador em pó, então acho que tu tem que, não sei se tu já pensou em alguma coisa de como inserir ele no sistema, o que tu tens a dizer sobre isso, porque é até um catalisador que realmente tu achaste um artigo ali, mas ele não é muito aplicado, né? Pensaste como utilizar ele depois na pirólise? Eu não pensei, em como usar ele especificamente, né? Mas, como eu tinha conversado contigo, fazer algumas alterações no reator para facilitar a análise dos resultados, né? Depois, por exemplo, colocar o reator na vertical para favorecer a formação de gás, enfim. Mas,
como colocar o catalisador no reator, eu ainda não pensei. Eu até tentei procurar algo específico disso na internet, sobre o neobato de titânio, inclusive, mas não achei nada. São pouquíssimos artigos que tratam do neobato de titânio e praticamente nenhum sobre o neobato de titânio em processos de pirólise, né? Então, é uma coisa importante que eu ainda vou ter que decidir antes de começar, né? Os pré-testes, de fato. Sim. Agora é focar no catalisador, por enquanto. Mas já ir vendo isso. E ali do Raman, eu acho que tu poderia ter citado, né? Que aqueles deslocamentos Raman, eles são do pentóxido de titânio, né? Que isso tu chegou a ver, né? Procurar na literatura que era isso. Sim, é verdade. É pentóxido de nióbio, agora eu também estou falando errado. Mas, e do DRX realmente não conseguimos achar nada, na verdade, né? Foi um pouco, não deu nem um pentóxido puro, né? Deu uma mistura lá de coisas. Então, força aí. Parabéns, Gabi. Márcia, eu sei que tu tá sem o áudio. Quer fazer alguma colocação, algum questionamento? Pode colocar para o Gabriel, já que está indo na mesma linha que tu está trabalhando ali em Portugal. A Márcia, para quem não conhece, ela é doutora lá com o Luiz, né? Que é o nosso parceiro. E ela está nessa mesma área de desenvolvimento de catalisadores, mas lá para a gasificação. É pena que ela está sem o áudio aqui. Vamos ver se ela tem alguma questão. Eu vou te responder, depois o Gabriel te responde, porque o nióbio é nosso. Vai lá, Gabriel, pode responder. Na verdade, foi uma sugestão, assim, também da Ana Paula, que eu acho que não está aqui presente, mas quando eu realizei a revisão, né, eu percebi que, de fato, tipo, o neobato de titânio tem um potencial para aplicação, né, como eu mencionei na apresentação, vários neobatos de metais de transição apresentam resultados promissores com relação ao aumento do poder calorífico do bioóleo, por exemplo. Inclusive, tem artigos que falam dos gases de pirólise. Então, eu acabei por seguir essa sugestão. Eu vi que realmente parecia ser algo promissor, algo que eu acreditava. Então, estou seguindo com a síntese do neobato de titânio para depois aplicar, né, nos processos de pirólise. Isso, como ele colocou, é algo bastante novo, usa bastante metais de transição, não necessariamente ele, mas ele achou, né, como ele disse, artigos que dão esses indicativos, e é excelente, então, testar, né, é mais inovador ainda, né, melhor que não tenha tanto. De repente ele, né, consegue ter um trabalho, bastante inovação no trabalho dele. Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação para o Rafael, para o Gabriel, desculpa? Não? Bem, bom, e não tendo, Gabriel, só mais uma vez te agradecer e te parabenizar, né? E pelo teu trabalho, pela tua dedicação com o trabalho, teu engajamento, de fato, né? Na busca de informações, né? Atrás da gente, questionando quando tem dúvidas, né? Então, o Gabriel faz o que é necessário, ele vai, ele lê e ele pergunta, ele nos procura e pergunta, não, eu não estou entendendo isso. E é isso que vocês todos devem fazer, pessoal. Vocês não têm que estar sozinhos, só que nós também não temos que estar atrás de vocês perguntando se vocês têm dúvidas. A gente está ali para auxiliar. Nós estamos ali para auxiliar. Se não estivermos naquele momento fisicamente, vocês têm todos os nossos contatos, tem o nosso próprio grupo, tem os contatos individuais. Venham atrás, perguntem e não fiquem com as dúvidas que tranca e não deixa avançar. Tá? E é isso que ele está conseguindo evoluir, porque ele está
há pouco tempo, não está há tanto tempo, tem alunos há mais tempo, tu foste do grupo do segundo semestre do ano passado, né, Gabriel? Isso, entrei em outubro, eu acho. Outubro, né? Outubro de 2021, né? Então, e ele está bastante avançado, até em relação a trabalhos anteriores. Mas por quê? Porque ele tem essa busca, essa curiosidade e vai atrás pedindo esclarecimento, né? Pedindo esclarecimento. E é assim que vocês vão poder fazer para avançar, pessoal. É buscando, é indo atrás, a gente está ali à disposição de vocês. Mas nós não vamos lá e perguntar, fulaninho, tu está com problema. Não, é o fulaninho que tem que vir atrás e buscar. A gente vai cobrar, eu vou cobrar. Tal dia tem que apresentar tal coisa. Agora, em contrapartida, eu estou lá para que você me cobre. Pô, mas eu não estou entendendo isso, como é que pode ser? Tá? Então, eu estou lá, estou à disposição, se não estiver ali fisicamente naquele momento, mas sempre fui acessível a qualquer questionamento, a qualquer auxílio. Né? Nós temos ali a Valesca também, que é a nossa pós-doc, do grupo também sempre disponível para isso. Né? Nós temos a Tailane, que é a doutoranda e que está fisicamente, é a que mais fica ali no laboratório, porque ela ficou montando aquele reator naquele período de pandemia, então ela está sempre também fisicamente no laboratório, é que mais frequenta o LACER desde que está lá, né? E temos a Tânia Hubert, que também vocês podem, eu posso fazer a ponte e depois passar os contatos. A Tânia vai começar, que agora vocês vão começar a conhecer a Tânia, ela vai estar mais ali no laboratório, sempre para questionarem, para perguntarem. A Anne, que também já está engajada no trabalho, né? Então, busquem, não fiquem com dúvidas. Nós vamos ter uma pequena modificação no nosso cronograma hoje, pelo seguinte, o William mandou a apresentação dele, estamos com a apresentação dele aqui, só que ele mandou cedo uma mensagem que ele não estava bem, não estava bem, não estava conseguindo, né, sair da cama realmente. Então, como o William preparou a apresentação dele, mandou a apresentação, nós vamos transferir a dele para quinta, para que o William possa se restabelecer e estar aqui para apresentar o trabalho dele e receber os questionamentos. Inicialmente, eu pensei em passar a apresentação, mas daí não ia ser interessante, porque nós perderíamos esse período de contato para que a gente possa questionar. Então, transferir a dele para a quinta, e a nossa pós-doc, que seria a última de quinta-feira, vai entrar aqui para fazer a apresentação para a gente, para fechar esse espaço. A doutora Valesca, com a palavra. Com a palavra. Uhum. Tubos de dióxido de titânio. Olá, meu nome é Valesca Guaglianoni, eu sou bolsista de pós-doutorado do PRH 13.1 URGS, e o título do meu trabalho é Síntese e Aplicação de Materiais Híbridos de Nanotubos de Dióxido de Titânio e nanotubos de carbono na produção de hidrogênio a partir da eletrólise da água, empregando luz solar. O meu orientador é o professor Carlos Pérez Bergman e a minha co-orientadora é a pesquisadora visitante Tânia Maria Bassetti. A diminuição das reservas e a crescente demanda por combustíveis tornaram a utilização do petróleo incerta como principal fonte de energia a longo prazo. Dessa forma, tem-se buscado fontes de alternativas de energia limpa, renováveis e com baixo impacto, como, por exemplo, o hidrogênio. Uma das vantagens do hidrogênio é sua alta disponibilidade, além dele ser leve, o que ocasiona uma alta densidade energética,
e na sua produção se gera então como resíduo a água. Ele pode ser produzido a partir da eletrólise da água com a utilização de materiais semicondutores. E um exemplo de material semicondutor é o dióxido de titânio, que foi primeiramente empregado por Honda e Fujima em 1972. Desde então, vem-se buscando formas de aprimorar o óxido para sua utilização na produção do hidrogênio. O objetivo do meu trabalho, então, é sintetizar e aplicar nanocatalisadores formados pela combinação de nanotubos de dióxido de titânio e nanotubos de carbono para a produção de hidrogênio por water splitting. Para isso, então, o trabalho foi dividido em duas etapas. Na primeira etapa, tem-se a obtenção dos nanotubos de dióxido de titânio dopados com cobalto pela síntese por anodização eletroquímica. A partir destes nanotubos obtidos, foi realizada a deposição dos nanotubos de carbono na superfície, utilizando o método de deposição química por vapor. Foram estudados alguns parâmetros de síntese, tanto da primeira etapa quanto da segunda, e após isso foi realizada as caracterizações do material. Partindo então para a parte dos resultados, os resultados referentes à primeira etapa do trabalho, que é sobre a síntese dos nanotubos dopados com cobalto pela técnica de anodização eletroquímica, a gente pode observar nas duas imagens de MEV que os nanotubos de dióxido de titânio obtidos, eles são altamente organizados e a sua superfície está livre de uma camada passiva de nanograss. Nessa imagem de topo, então, a gente observa que os nanotubos eles têm um diâmetro de aproximadamente 150 nanômetros e na imagem lateral que o seu comprimento é de 2 micrômetros. Os nanotubos sintetizados na primeira etapa foram utilizados para a deposição dos nanotubos de carbono na sua superfície e eles agiram como um catalisador, então. Nessas imagens de MEV, a gente observa as amostras que foram sintetizadas nas temperaturas de 700 e 800 graus, em 3 tempos, 10, 20 e 30 minutos. Em todas as imagens, a gente observa que ocorreu a deposição dos nanotubos de carbono na superfície dos nanotubos de dióxido de titânio e que não ocorreu a degradação dos nanotubos de TiO2 e na maioria das amostras, apenas na temperatura mais alta, de 800, e no maior tempo, que foi 30 minutos, que os nanotubos de TiO2 eles se degradaram, o que não era desejado. Nas análises de espectroscopia Raman, pode-se observar a presença do TiO2 na fase anatase, para as amostras sintetizadas a 700 graus no tempo de 10, 20 e 30 minutos. Então, esses aqui são os modos ativos da fase anatase, que também foram observados para a amostra sintetizada a 10 minutos a 800 graus Celsius. Já para as amostras sintetizadas a 20 e 30 minutos, se observou a fase rutilo do dióxido de titânio. Além disso, nesses espectros, a gente observa a presença das bandas D e G, que são os modos dos nanotubos de carbono. A presença dessa banda D é um indicativo de que esses nanotubos eles são de paredes múltiplas. A partir da razão entre as bandas D e G dos nanotubos de carbono observados nos espectros Raman, a gente pode ter uma ideia da qualidade dos nanotubos de carbono que foram sintetizados. Então, nesse gráfico, a gente observa que, à medida que eu aumento o tempo de síntese, eu tenho uma diminuição da qualidade dos nanotubos de carbono obtidos. No caso das amostras sintetizadas a 10 minutos, os menores valores encontrados a 700 graus foi uma razão IDG de 0,88, e no caso de 800 graus, então o IDG foi de 1,02. Na análise de difração de raio-x, foi possível observar a presença da fase cristalina anatase e titânio
para a amostra dos nanotubos de dióxido de titânio dopados com cobalto. Já para as amostras com nanotubos de carbono depositados, a gente observa também a presença da fase cristalina rutilo. Então, com o aumento da temperatura com o tratamento por CVD, se observou uma transição de fase da fase anatase para a fase rutilo. Nessas imagens de MEV com maior magnificação, é possível observar que os nanotubos de dióxido de titânio dopados com cobalto se encontram bem formados ainda, e sobre eles nós temos a deposição dos nanotubos de carbono. Para confirmar se eram de fato nanotubos o que foi depositado, foi realizada a microscopia eletrônica de transmissão, e nessas duas imagens a gente observa que os nanotubos de carbono formados são de paredes múltiplas, e que no caso, para a temperatura de 700 graus, eles têm um diâmetro médio de aproximadamente 15 nanômetros, e para a temperatura de 800, o seu diâmetro já foi de 30 nanômetros. Foram realizados ensaios de voltametria linear para verificar qual a densidade de corrente obtida quando os eletrodos eram expostos à luz solar. Se observou que os nanotubos de dióxido de titânio dopados com cobalto tiveram uma densidade de corrente de 0,12 mA por centímetro quadrado. No caso da deposição dos nanotubos de carbono na temperatura de 700 graus, já se teve um grande aumento, de 1,13 mA por centímetro quadrado. E para a temperatura de 800 graus Celsius, então a fotocorrente desenvolvida foi muito maior. Se obteve uma fotocorrente de 7,84 mA por centímetro quadrado, o que é 65 vezes maior do que a amostra sem nanotubos de carbono depositada, a amostra só de dióxido de titânio dopado com cobalto. Parte dos resultados obtidos nesse trabalho foram publicados no International Journal of Applied Ceramic Technology, e o objetivo do artigo, então, foi estudar a influência dos parâmetros utilizados na síntese CVD nas propriedades desses eletrodos de dióxido de titânio dopado com cobalto com nanotubos de carbono. Muito obrigada pela atenção de todos. Eu deixo aqui o meu e-mail para dúvida e contato. E agora também fico à disposição para as perguntas. Muito obrigada. Parabéns, Valesca, pela tua apresentação. Nosso Coringa aqui, pronta para entrar em cena a qualquer momento. Muito obrigado pela excelente apresentação. E vocês viram, pessoal, isso é só uma observação para os novinhos, a Valesca é pós-doc, né? A forma da apresentação e o que foi colocado antes, né, gente? Então, esses seminários, além de mostrar o trabalho que vocês estão fazendo, para que todo o grupo saiba o que estão fazendo, é também porque o nosso programa é formação de recursos humanos. É uma forma de formar vocês também, para que vocês desenvolvam em todas as áreas, como também preparar apresentações, né? Então, vocês viram, devem ter observado como ficou interessante, onde apresenta a metodologia num fluxograma, né? Então, a partir do fluxograma, ela explicou toda a metodologia, ali enxerga todo o trabalho, e vocês vão estar por trás para explicar o que se pretende fazer. Mas só que eu ainda não fiz, eu só tenho meu plano de trabalho, não tem problema. Plano de trabalho, todos vocês já têm. Então, o que vai ser feito, todos vocês já têm no plano de trabalho que foi enviado para a ANP lá no início das bolsas. Então, é transformar aquela metodologia num fluxograma, né, para poder explicar e ficar claro para todo mundo. Né? Eu só estou fazendo essa observação para que vocês fiquem atentos, né? Não é uma crítica de forma alguma aos trabalhos de vocês.
tá? É simplesmente nós estamos aqui para mostrar e aprender todos juntos, né? Então, para a gente pegar as boas ideias, as boas formas de apresentação para enriquecer o trabalho de vocês. Eu tenho certeza que o nosso próximo seminário já teremos bastante evolução. E esses seminários, eles vão ser contínuos. Agora, em final de julho, todos têm que mandar para a NP. Tem 2 momentos que se manda relatórios para a NP. É 31 de janeiro e 31 de julho. Então, sempre, para os novos que estão chegando, que já fizeram o plano de trabalho, em 31 de julho terão que fazer um relatório. É só entrem no SIC Bolsas de vocês, já baixem o formulário e já vão completando. Nós vamos marcar depois um período para que vocês entreguem antes. Então, a nossa ideia agora é início, porque nós estamos fazendo isso no início de junho. Então, julho, agosto, setembro. Daqui 3 meses, nós fazemos outro seminário onde vocês já vão fazer, já vão mostrar, a partir do relatório que vocês fizeram, e acrescentar o que foi feito depois disso, porque o relatório vai em 31 de julho. Nós teremos ainda o mês de agosto. Início de setembro, a gente vai fazer o outro seminário. Então, final de agosto, vocês terão que enviar outra apresentação. Então, vamos fazer 3 meses de intervalo entre um seminário e outro, para a gente poder ir acompanhando a evolução e auxiliando, sempre aprimorando. Desculpa falei demais, Alesca, eu já quis aproveitar a deixa da tua apresentação para mostrar para o pessoal, né? O que a gente quer, que forma, né? Que formação a gente quer, o que a gente quer formar além da área de petróleo e gás, que isso é para a vida, né? Para a vida acadêmica, para a vida de pesquisador também, para além da área de petróleo e gás. Valesca, pessoal, quem quer fazer pergunta para a Valesca? O Daniel, já vi que tinha levantado a mão. Pode falar, Daniel. Não, eu elogiar a Valesca, mas, claro, ela é uma doutora já experiente, né? E tem claro tudo que ela fez, e fez com muita qualidade. Mas é um exemplo realmente do que todos podem seguir, né? E uma coisa que a gente tem que pensar, assim, os doutores não nascem prontos, né? Quantas vezes eu, Valesca, a Tânia, todos os outros que estão aqui, a Tailândia já passou por mestrado, passamos por bancas, seminários, né? E fizeram observações sobre as nossas apresentações, mexe ali, mexe aqui, todas essas questões de texto, diminui o texto, põe fluxograma, a gente já ouviu isso durante a nossa formação. Então, ninguém nasce pronto, né? Ninguém é melhor que ninguém. Então, é um processo, e eu queria elogiar muito esse seminário interno de vocês. Achei muito bem organizado, essa questão dos vídeos já serem preparados, né? E apresentados em vídeo, né? Em vez da pessoa apresentar, pode passar o tempo, ela já fica o tempo cronometrado certinho, o seminário não atrasa. Então, é uma excelente oportunidade mesmo para aprender. E a gente não deve esconder as nossas dúvidas, ficar com medinho. Ai, o que o fulano vai pensar se eu não sei isso? Né? Não tem problema nenhum, isso faz parte, né? E às vezes a gente fica angustiado, escondendo aquela dúvida, e sofre, né? E vai perdendo tempo. E se tu chega e conversa, não sei isso aqui, não sei mesmo, como é que é? Não tem problema nenhum, a pessoa vai te explicar, né? Ou no máximo vai dizer, olha, não tem muito tempo, mas olha esse artigo aqui, ó, tem tudo, vai ali, lê, né? Essa ideia do fluxograma é muito legal, realmente, e mesmo quando a gente não tem um trabalho concluído, a gente pode separar em cores as caixinhas da parte concluída e da parte em haver, né? Que é a parte pendente que tem para fazer. Então, tem N maneiras, pode botar uma linha cortando ali primeira, segunda etapa. Isso facilita muito a compreensão de quem está assistindo. Então, só queria parabenizar a iniciativa. Eu acho que todo mundo está aqui aprendendo, ninguém é melhor que ninguém, mas a gente já sai daqui com uma bagagem bacana para no próximo seminário acertar mais, né? Então, é isso aí, né? Não tenhamos medo. Bola para frente. Abraço a todos aí. Obrigada, Daniel. Obrigada, Tânia. Eu acho que
Essa é a ideia, né, do seminário que a gente quis fazer, né, para trocar essas experiências, porque que nem assim, a maioria agora é iniciação científica. Eu entrei no Lacer com 17 anos para ser bolsista de iniciação científica, e já são 16 anos ali trabalhando com a Tânia e com o professor Bergman. Então, tem toda a questão dos salões de iniciação científica que a gente aprende, né, a fazer as nossas primeiras apresentações, e que eu acho que desse ano talvez vá ter, não sei, no próximo ano, e talvez vocês vão ter que apresentar, né, Tânia? E, bom, vem mestrado, vem doutorado, e que nem o Daniel falou, cada etapa a gente vai, cada apresentação a gente vai aprendendo um pouquinho e vendo uma coisa interessante. E eu queria dizer, assim, que nem a Tânia falou, que eu tô ali no Lacerto quase todos os dias. Quem precisar de auxílio na parte do laboratório, fazer os experimentos, questão das análises, também das caracterizações, é só pedir. Eu vi que o Gabriel disse que estava com dificuldade na questão do software, né, da difração, a gente pode dar uma olhadinha junto. Acredito que os meninos esses dias, o Henrique e o Eduardo também estavam vendo, a Gabi também. E a gente está ali sempre para ajudar vocês, é só pedir. Por favor, peçam ajuda, não fiquem com dúvidas. É melhor perguntar e todo mundo ir para frente junto do que alguém parar no meio do caminho porque tá com uma pequena dúvida às vezes, né? E a gente já passou por isso, com certeza. Valesca, obrigado, mas a Eliane tem dúvidas a respeito do teu trabalho e vai te questionar. Com a palavra, Eliane. Não, primeiro tem que parabenizar, né? E dizer que a Valesca realmente é um exemplo, principalmente, eu digo como pessoal aqui, me salvou no mestrado, ali me ajudando na parte de análise, e ela domina muito, muito mesmo todas as caracterizações ali, então realmente é muito válida a ajuda dela sempre. Já quero agradecer em nome do Gabriel e da Gabriela ali também, que estavam mandando WhatsApp aqui de agradecimento, que ela nos socorre ali, realmente é muito bom poder trabalhar com ela e ter esse exemplo. Mas eu fiquei numa dúvida do trabalho ali, eu queria que tu abrisse a tua apresentação para aproveitar e entender como que tu faz aquelas razões do IG e o ID ali, porque daí tu falaste que deu a menor razão era o melhor material, foi isso? E daí depois os melhores resultados foram para as razões maiores? Essa é a minha dúvida. Como que tu faz o cálculo da razão e como que foi a influência da razão no resultado ali o final que tu mostraste da... Ela tá compartilhando, tá desligado o teu áudio. Aqui tá aparecendo? É que congelou minha tela aqui, mas tá dando para ver. Aqui no espectro Raman, a gente tem duas bandas dos nanotubos de carbono, que é a banda D, ou disorder, e a banda G. Aí o que acontece? A gente faz a razão, o ID e G, né? Deixa eu passar para o próximo aqui. Que é para ter uma noção da qualidade. Quanto menor a razão, menor o ID e G, melhor a qualidade dos tubos. Então, aqui a gente viu que com 10 minutos deram os menores ID e G, no caso de 700, né? E para 800 foi também em 10 minutos de síntese. A maioria das amostras de 700, o IDG ficou bem baixo também, mas só que daí dava para começar a observar que os nanotubos de TO2 eles estavam se danificando e estava formando rutilo também, o que não é muito desejado assim para a parte da aplicação. Daí foi por isso que se optou por seguir, né,
com esse menor tempo de 10 minutos. E também para, vamos economizar tempo, né? Já que deu um valor aqui de um tão próximo, se tu pensar ali no 700, né? 30 minutos. Então, vamos analisar, fixar o tempo e ver qual a influência da temperatura de síntese. Era isso, Taylor? Deixa eu... É isso, sim. Então, se aplica para outros materiais também, o IDG, se tiver esses dois modos, né, no material, no caso ali, a gente que está trabalhando com materiais, o biochar, que é carbonáceo, posso aplicar o IDG também, essa formação, de repente. É que ele vai dar uma ideia, teu microfone, da gravitização do teu material, do como é que estão organizadas as folhas ali de carbono e sim, é bem aplicável para o biochar. Eu até já tinha passado, acho, uns artigos, né, para ti, acho que foi para a Tânia também, que o pessoal tá fazendo umas relações também, deixa eu colocar aqui, nesse meio que é uma banda que o pessoal fala que é referente a carbono amorfo. Então, tu vê também algumas relações na parte do Raman para esse vale, né, entre as duas bandas, relacionando com a grafitização do teu biochar. Daí tem essa aplicação também no caso do material de vocês. Ai, muito obrigada. Acho que até o Daniel aí também, né, Daniel, vai trabalhar com esses no projeto aí. Obrigadinho, Valesca. Parabéns de novo. Parabéns a todos. Mais alguém gostaria de fazer alguma observação? Alguma colocação? O encerramento do nosso primeiro dia do seminário. Franciele está olhando. Quer falar alguma coisa, Franciele? Oi. Só parabenizar todos que apresentaram hoje. Com certeza foram apresentações bem produtivas. Deu para a gente ter uma ideia de tudo o que está sendo trabalhado aqui pelo nosso grupo. Acho que esse seminário vai ser bem importante nessa questão também, de a gente ter, até mesmo nós que fizemos parte aqui do PRH, ter a noção, a ideia geral do que os nossos colegas estão trabalhando. Assim como a Tailane acabou de perguntar para a Valesca, uma coisa que talvez ela possa usar no trabalho dela, pode acontecer de a gente ver análises e outras coisas que a gente pode agregar no nosso trabalho. Então, está sendo já bem interessante nesse sentido. Obrigada, Franciele. Sim, realmente, só tenho a agradecer a todos. Realmente está um excelente nível, né? A apresentação de vocês. Algumas apresentações eu olhei antes, outras não, chegaram depois, eu não tinha visto. Mas, enfim, estão todos de parabéns e nós teremos todos gravados e poderemos depois sentir a evolução que com certeza terá de um para outro, né? E a gente está vendo que todos deram o seu melhor deste momento, né? E que estamos aqui todos para crescer e crescer juntos e com certeza teremos bons êxitos. Depois, quando a gente comparar o nosso primeiro com o nosso segundo, o nosso terceiro, com certeza sempre terá um crescente. E vamos atender bastante os objetivos do nosso PRH, que é a formação de recursos humanos. Eles colocam na área de petróleo, gás e biocombustíveis, mas eu vejo que é para além disso, né? É para além disso, né? Não apenas para isso. Bem, então, depois, se não tiverem mais nenhuma colocação para fazer, nós vamos encerrar esse nosso seminário e voltamos amanhã às 9 horas.